Seja bem-vindo a mais um Pelos Acessos. Eu sou a Lê da Sneakers Mob. Eu sou o Vinícius Sato. E hoje mais uma presença ilustre, mais um episódio no nosso podcast com Juliana Bright, fundadora da gente. Rist. Ju. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Juliana, posso te chamar de Gil? Pode chamar Gil. Gil. Gi. Vou chamar de Gil. Tá. Os íntimos, tá? Porque agora ela é nossa amiga. Hoje você vai conhecer a trajetória da Juliana, da Rist, tudo que... Se você é fã da marca, gosta do projeto e quer conhecer um pouco mais sobre ela, um pouco mais sobre o que tá por vir, fica aí com a gente, tá? Não se esquece de se inscrever aí, já curtiu o episódio, já deixou uma mensagem carinhosa pra ela aí nos comentários, tá bom? Gil, Diga. fala pra mim, Juliana por Juliana, quem é você, Juliana Bright? Eita. Começou logo, né? Quem é a Juliana Bright? Uma mulher cearense, nordestina. Cresci, fui criada no Ceará, mas com a cabeça do mundo. Acho que essa é uma boa definição. E Top! com muito sangue no olho. Essa sou eu. Eu acho que dentro do mercado da moda a gente precisa ser essa cabeça pro mundo, ainda mais no mundo hoje que a gente se conecta na palma da mão e está em todo quanto é lugar, né? Com certeza. Seja físico ou digitalmente. Tem que estar aberto. Tem que estar, só absorvendo as coisas, que aí é que vem a criatividade, vem tudo. E hoje a gente quer saber de tudo, né? Tudo. Poxa, antes de surgir a Rist, como que foi essa trajetória da Juliana? Aonde você foi? Como que surgiram esses primeiros insights? Dentro do ambiente acadêmico, onde você se formou? Conta pra gente um pouquinho. Uma história sobre... boa, vou tentar resumir o A gente máximo. não quer resumir, não. A gente quer história boa. Conta pra gente, conta mesmo. Então, eu vou começar pela minha paixão pela moda, que é algo, né? Quem me conhece desde novinha sabe. Sei lá, eu acho que desde os 12, 13 anos eu sempre brincava e falava pros meus pais que eu queria ser estilista. Então eu já tinha esse call pra a indústria da moda. E aí, ao longo, né, fiz escola em Fortaleza e tudo, e chegou na hora, né, aquele momento do adolescente, o que você vai fazer da vida? E eu escolhi ir para uma área que misturasse dois mundos que, querendo ou não, eu vivenciei muito isso, minha família toda é de empreendedores. Então, eu cresci nesse ambiente do empreendedorismo, enfim, de ter ali seu próprio negócio. E quando chegou, né, na hora ali H, eu queria muito um curso que misturasse a minha grande paixão, que era moda, mas também que eu conseguisse ter essa base de negócios para, enfim, fazer alguma coisa, que eu nem tinha noção que eu queria ter uma marca. Nossa, isso é real. Você comentou que você começou essa sua percepção de desejo pela moda, de querer conhecer mais dos 13, 14 anos. Teve alguém ali ou alguma coisa que te fascinou para isso? A internet. A internet? O começo na internet. Eu me lembro muito claro, foi ali... Vixe, eu não sei o ano, mas enfim. Foi no começo dos blogs, no boom, né? Eu me considero uma zillennial, peguei ali o fim do milênio, o começo, né, da geração Z. E eu peguei a introdução à internet, né, aos computadores e tudo. E eu acho que quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, começou esse rolê dos blogs. E foi através dos blogs que eu vi, assim, o quão profundo a moda poderia ser, né? E, enfim, as pessoas... Eu lembro do blog da The Blonde Salad, que é a Chiara Ferragani. Não sei se fala assim o nome dela. Mas eu lembro de olhar aqueles looks, como ela se expressava. Eu falei, gente, é possível se vestir assim? Então, foi pela internet, né? Porque em acesso mesmo a essa moda que, no final, vocês, né, conseguem hoje ver, que a Rist, eu não bebi muito pessoalmente. E foi mais com a internet. Caramba, e tinha uma galera no seu círculo de amizade assim que dividia com você ou não? Você queria falar sobre e aí não tinha... E aí, tipo, você foi pra a internet... Não tinha essa galera, Não. você foi direto pra internet. Minha irmã. Caiu. Sua irmã. Sua era... irmã também... Não, sua irmã Julia. é a próxima, mas... Julia... Ela vem a Julia. Mas ela era a pessoa que eu trocava e tudo. Eu não tinha... que eu me lembre, né, amigos, se estiverem assistindo. Se a gente trocou alguma ideia, eu não lembro. Mas, assim, eu me sentia bem sozinha. Eu acho que era isso. E com a internet, eu pude
entender esses outros mundos que eu não tinha acesso ali fisicamente. Então, acredito que foi assim foi assim o pontapé para abrir minha mente e falar, cara, esse negócio aqui é grande, né? Tô gostando, vamos entender até onde vai. E aí surgiu essa vontade de estudar fora. Eu tive o privilégio, né, de ter essa oportunidade. E eu fui buscar um curso que juntasse esses dois mundos, né, da moda e do negócio. E eu achei um curso em Nova York, que não era um sonho morar em Nova York. Eu queria morar fora, eu queria sair. Desbravar o mundo. E aí, esse curso, o nome é Fashion Merchandising, que mistura moda e negócios. Fiz contabilidade americana, ao mesmo tempo fiz CAD, estudei história da moda, então tenho uma formação... Caraca, que legal. É bem legal desses dois mundos. E, enfim, e aí, Nova York, nossa, minha mente fez assim... Outro universo. Ali eu acho que realmente... Eu cheguei com 18 anos. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Passei na faculdade, né, e tudo. O nome é LIM College. É só focada em cursos com base em negócios da moda. E foi assim... Foram duas escolas, né? A escola que eu estava ali cursando e a escola da vida de morar em Nova York com 18 anos. Que é meio loucura, né? Fui sozinha. Ficou quanto tempo lá? 5 anos. Nossa, é tipo muito tempo. Muito tempo. Caramba, quando você voltou, não sei, eu ia perguntar mais alguma coisa, mas eu vou focar nisso. Quando você voltou, você quis voltar porque assim, quero voltar pro meu lugar e tô com um plano, ou você, poxa, não queria sair daqui, cara, mas preciso voltar? Primeira opção. Eu saí de lá porque eu quis. Você queria voltar? Tinha um plano, Eu queria voltar, eu projeto. tinha um plano. Que era a Rish. Já tinha nascido, então, a ideia da Rish? Já. Em Nova York nasceu, eu chamo de Rish 1.0, que foi a primeira versão. Que foi mais embrionário ali, eu tava entendendo, né, o que realmente eu queria fazer da vida, não necessariamente a Rish. E eu fui tomando gosto. Isso começou em 2017. 2016 para 2017 é o ano que realmente eu tive a ideia da marca, do nome e tudo. E aí eu fui ali tomando gosto e tudo. Não tinha nenhuma experiência com varejo, porque a minha família trabalha com serviço. Então o empreendedorismo no varejo é completamente diferente, vocês sabem disso. Completamente diferente. Então era uma coisa meio que, eita, né? Tô meio que sozinha, não no empreendedorismo, mas é algo... Então eu fui amadurecendo essa ideia ao longo do meu curso lá. E tive experiências de estágio, estagiei em Trend Forecaster, a Fashion Snoops, que é como se fosse a WGSN. Fiz estágio na Patbo Overseas, no escritório deles lá de Nova York. Voluntariei para New York Fashion Week. Enfim, fiz muitas coisas para entender o que é que eu realmente queria. No final, era empreender no Brasil. Ainda bem pra gente. Senão não tinha surgido isso, né? E no período que você estava lá, você sentiu que a forma que os americanos lidam com moda, no seu dia a dia mesmo, né? Mas não o que a gente acha que é, mas o que realmente é diferente demais, ou está muito distante do que a gente lida aqui? Eu acho que, primeiro, que é algo que é um fato, eu acredito, né? Um fato na minha cabeça, que Nova York não representa o americano. Nova York é um mundo à parte. Ali tem diversas culturas, subculturas. E a moda... É algo que eu sempre, né, fico me nutrindo disso, a parte da expressão. Eu acho que o que diferencia é uma coisa mais psicológica, eu diria. Que as pessoas lá, eu sinto, em Nova York em si, elas têm menos medo de se expressar. Eu sinto que São Paulo é bem parecido, mas eles estão um pouquinho mais à frente nessa parte de, sabe, de desprendimento no estilo. Sim. Então, isso eu aprendi bastante e me senti muito confortável, né, a, enfim, desenvolver a minha identidade. Eu realmente acredito que foi lá que eu desenvolvi minha identidade criativa, meu estilo, enfim. E pude experimentar. Eu acho que é um lugar, Nova York em específico, né, que te possibilita, né, você estar confortável para conseguir experimentar coisas. Que demais. E hoje a gente fala muito aqui no podcast, a gente já recebeu outro convidado, a gente tocou nesse tema também, que é o quanto o ambiente acadêmico é importante. Total. Né? Para a questão da formação. Antigamente, Sim. A gente tinha muita pressão. Eu tenho 33 anos, eu lembro quando eu tinha 18 anos, acabei o ensino médio
E aí fui colocar na parede e falei assim, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ir pra faculdade. Tem que ser alguém na vida. Você tem que ser alguém na vida. E o ser alguém na vida era ter um diploma. Sim. Né? E hoje a galera olha e fala assim, pô, não preciso ter um diploma, né? Tá dentro do ambiente acadêmico para eu cursar ou saber de alguma coisa. Poxa, eu tenho que voltar atrás e lembrar o quanto isso foi importante para mim, porque isso forma muito e conecta muito a gente com outras pessoas, Sim, né? cara, eu acho que é muito, muito importante estudar. Diferente da nossa época, que, né, você tem que ter um diploma para ser alguém na vida. Eu sinto que hoje as famílias, enfim, os jovens, né, 17 anos, acredito eu, estão tendo a possibilidade de estudar o que eles, né, querem, porque hoje você pode ganhar dinheiro fazendo diversas coisas. Então, eu, né, acredito que talvez tenha facilitado nesse lugar. Tipo, eu tive que lutar pra eu estudar moda. Porque moda não dava dinheiro. Não. Desculpa, pai e mãe, mas é a verdade. Até hoje eu me penso sobre isso, na verdade. Na teoria, né? Isso que eu tô falando, né? Parafraseando o meu pai em específico. Mas era aquela coisa, não, a minha irmã queria fazer publicidade, não. Então, ainda no Ceará, né, naquela época, hoje já evoluiu bastante, tinha essa questão, não, tem que ser médico, tem que ser advogado, tem que ser engenheiro. E isso fez com que a nossa geração pegasse um pouco de ranço, né, da parte acadêmica. E eu acredito que hoje tá tão nítido que você pode ganhar dinheiro com tanta coisa. Cara, bora estudar o que a gente gosta. Mas tem que estudar. Eu acho que hoje o ambiente acadêmico ele não se faz somente naqueles... nos grandes bacharelados, né? Como são conhecidos. Tem curso, né? Tem curso. Antigamente a galera não levava tão a sério o curso no Senac. Uhum. E os cursos do Senac são muito bons. Eles preparam muito e ajudam muito como ferramenta prática para quem quer fazer alguma coisa. Sim. A mesma coisa quando você fez o seu curso em Nova York, hoje tem um aqui muito próximo, vamos falar assim, próximo, que é negócio da moda, que algumas faculdades oferecem em São Paulo. Né? Então hoje já ficou um pouco mais próximo essa realidade para quem quer seguir a mesma trajetória que você. Com certeza. Eu acho que, como você mesmo falou, não precisa ser um bacharelado, uma coisa longa, mas hoje existem muitos formatos, né, de fast learning que você pode realmente ir estudar. Eu acho que é no dia a dia. Você tá ali inteirado, você lê, entender o que tá acontecendo no mundo. Isso, para mim, também é estudar. Acho que as pessoas têm que não só, enfim, ficar nas redes sociais. Dá para estudar também nas redes sociais. Eu tenho muitos salvos que é uma pasta no Instagram que se chama Estudo. Demais. E aí o algoritmo do Instagram tá me entregando cada vez mais essas matérias e tudo. Mas eu acho muito importante. É buscar conhecimento, né? Tipo, Exato. Caramba. É isso, buscar o conhecimento. Já diria o ET Bilu. Já diria. Grande filósofo. A gente hoje olha o ambiente acadêmico também achando que não sai nada dali, né? Que você se formou e cada um vai pro seu canto. Mas da sua formação, da galera que se formou com você, teve alguém que você levou e, tipo, contribuiu quando a Riche nasceu? Total. Ou depois? A Sai Gold é a minha amiga. Porque durante a faculdade, né, durante esses momentos de troca, você meio que todo mundo tá ali no mesmo lugar. E isso é um ótimo lugar para fazer networking também. Sim. Tá todo mundo ali no mesmo objetivo de estudar, de aprender, enfim. E a Sai é minha amiga, ela é americana e ela é artista. Eu conheci ela na minha cadeira de Fashion Law, de negócios da moda, no 3º ano, se eu não me engano. E a gente descobriu que nossa casa era muito perto. A gente fez o mesmo caminho no metrô. E eu lembro nitidamente nessa jornada do metrô. A gente falou de tudo. De tudo, assim, foi realmente ali conexão instantânea. E ela me ajudou bastante nessa descoberta, né? E de entender que realmente o que eu queria fazer era fazer a Riche acontecer com eu vou chamar meio que uma colaboração que a gente fez em 2018, que poucas pessoas sabem. Na época eu já tinha produzido algumas roupas da Riche 1.0 lá em Fortaleza e elas estavam paradas porque foi um projeto que estava ali muito embrionário, ainda não tinha conseguido alavancar, porque não dá, né, para você estudar em um país e fazer uma marca aqui. E fazer uma marca no Ceará que vai vender em São Paulo, enfim, mas valeu pelo aprendizado. E eu lembro que a primeira coleção que eu fiz, voltando um pouco para contextualizar, foi em 2017. Eu produzi em Fortaleza
E eu fiz 3 looks e eu vendi também em Fortaleza, 3 a 4 looks, se eu não me engano. E aí eu fui tomando gosto pela marca e veio essa segunda coleção. A segunda coleção eu já não consegui... Eu produzi, mas eu não consegui já rodar ela porque eu tava nos anos mais loucos da faculdade. E ficou parado em Fortaleza e minha irmã, na época, estava vindo para São Paulo. Aí ela trouxe as roupas para São Paulo e eu ainda tentei vender. Algumas pessoas têm até ainda essas peças. Criei um site, tudo. E passaram-se, sei lá, uns 4 meses. Cara, não vai rolar. Não vou conseguir. Eu tô com um estoque, não era grande. E eu conheci a Sai, né, voltando. E nessa conversa do metrô, eu já propus para ela. Eu falei, olha, o que é que ela faz? Né? Ela faz repurposing e upcycling. Ela é artista e ela pega peças, né, de roupas que ou já são usadas ou que ela tá dando um novo propósito e ela pinta em cima. E nesse dia eu conheci, né, o trabalho dela e tudo, e eu tive essa ideia. Cara, bora pintar umas peças que estão lá no Brasil. Eu tenho um estoque aqui, você tem a arte... E ela amou, e enfim, isso foi, sei lá, 4 meses antes de acontecer, consegui levar as peças para os Estados Unidos, né? Que é uma coisa muito fácil. Fácil e também não pode, mas era coisa pequena, a gente movimentou pouco. E aí ela pintou e a gente fez uma pop-up num bar do lado da minha casa. Caraca. Então essas peças estão todas lá fora. Essas peças nem venderam aqui, ficou tudo lá. Aham. Caraca, que animal. Eu tenho ainda 2 peças no meu guarda-roupa e foi aí... E nesse momento, trazendo, né, a Sai, que, tipo, cara, é muito louco, né? Como uma pessoa tem, assim, um impacto tão grande na sua vida. Nesse momento, com essa collab, com essa movimentação, isso foi 2019, se eu não me engano, começo de 2019. Ali eu vi, cara, é isso. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Que demais. E o movimento de pop-up lá, é a mesma coisa que aqui? Ou não, é diferente? Cara, é porque lá eu acho que é muito mais de boa, vamos chamar assim, uma pop-up. Eu falei com o dono do bar e tal, chamei uma galera. Eu sinto que o mercado lá é muito mais aberto para marcas emergentes. Isso que eu ia perguntar. Muito mais aberto. A então, rapaziada se interessa mais em conhecer e tal. Tipo, eles não vão te julgar porque tu tá com um cabide X que eu peguei do meu guarda-roupa, ou que o backdrop era um pano que ela pintou. Vão achar tudo lindo. Eu já sinto que aqui em São Paulo você tem que estar um pouquinho mais polido. Né? Vocês... Sim. Isso é muito louco, né? Porque pelo menos eu tenho uma percepção de uma galera que também tem essa vivência lá fora. Que assim, como de garçom, eles fazem colaboração ou eles permitem colaboração com a marca de marca que acabou de nascer, assim. A galera tá na segunda coleção, fazendo camiseta, e os caras estão lançando collab com a CDG lá dentro. É um mindset diferente. É um mindset diferente, né? E outra coisa é a parte de precificação. Eu sinto que aqui no Brasil você tem que... Não é justificar, mas você tem que contar muito mais a história do porquê você tá cobrando R$600 numa calça, vou traduzir pro dólar, né? Que é tipo, sei lá, $70. E aqui você tem que se explicar, entre aspas, muito mais. E lá eles já entendem essa abertura e esse espaço para marcas emergentes. Eles sabem que eles não estão comprando um produto mais específico. Isso já é meio que dentro da mente deles, sabe? Isso é cultural, ali. No final. Eles já estão conscientes de que, tipo, aquela peça vem de uma pessoa que não tem uma estrutura, né, gigantesca e tal, e aquele valor é porque é produzido em tal lugar, enfim. É como se lá todo mundo já fosse dono de uma marca, assim, tá ligado? E entende todo o processo. Exato. Eles são muito mais rápidos nessa... E a galera pagava $70 pela calça. Caraca. Sabia nem quem eu era, nem nada. Gostei, achei bonito, bora. Né? E também tem a questão social, né, gente? Não podemos, né, deixar de comentar isso. Mas, tirando essa parte, é mais a questão do mindset de abertura geral. Só que eu tô sentindo esse movimento vindo pro Brasil, né? Isso com marcas grandes, né? Você tem vários exemplos aí de abraçando essa moda mais emergente. Sim. Tá evoluindo bastante. Ainda bem, né? Sim. Ainda bem. E aí a Juliana se formou, pegou toda a sua bagagem de conhecimento, chegou aqui no Brasil. E como que nasceu a Riche? Quando que falou assim, meu, é isso? Na pandemia. Na pandemia? Na segunda onda, foi em 2021. Eu lembro, nossa, foi loucura.
Eu cheguei aqui em 2020, né? Mudei oficialmente direto pra São Paulo. Nunca tinha morado em São Você já Paulo. veio direto pra cá, de Nova York pra cá. Minha irmã já tava com um apartamento, a gente morou juntas por 4 anos. A gente se separou recentemente. E ela já tava com um apartamento aqui, a gente escolheu juntas, vim pra cá. Cara, agora é isso, bora estruturar, fazer um plano de negócio, porque eu já tinha todo esse conhecimento, né, que eu aprendi. Começou a pandemia. Fiquei, caramba, e agora? Fudeu. Todo mundo Que eu vou fechando fazer e eu da querendo minha abrir o vida? negócio, tá ligado? E aí foi muito desafiador, porque eu sou bem quieta, né? Então na pandemia eu tava, tipo, mas ao mesmo tempo foi uma época pra conseguir, tipo, botar ali no banho-maria e entender, cara, é isso mesmo, é dessa maneira e tal. Aí no final da primeira onda, eu acho que eu voltei pra São Paulo e eu comecei a realmente estruturar, né, o negócio e entender o que é que a gente. Enfim, contratei uma pessoa pra ficar comigo. Para começar a fazer as roupas e era só eu e essa pessoa no começo. Aí peguei a agência da minha irmã, que na época eu não sei se ainda era Mess, acho que era o primeiro nome. Não sei se ela já estava com o sócio dela. E aí a gente entendeu como seria o shooting, enfim, isso eu tô falando não construção aí de meses. Sim. E eu comecei o Instagram da Rish, na época já tinha 2.000 seguidores. Arquivei tudo da Rish 1.0. Fiz um rebranding, né, com esse logo aqui, com designer cearense, que até hoje é a nossa parceira. E fiz um shooting com o Igor Reis, que é um amigo também cearense. Esse shooting não tinha roupa, era só pra... E foi bem legal. E era só pra mostrar meio que enfim, a atmosfera da marca que a gente tava ali. E isso foi bem desafiador, esse processo criativo de como começar a gerar desejo, né, pra algo que está por vir sem mostrar produto. Sem mostrar. Foi uma parada tipo propaganda de perfume? Foi isso, porque não dá pra você ver não dá pra você sentir o cheiro, Exato. né? Sim, mas você entende ali que... a atmosfera. Exato. Foi isso? Foi bem isso, Que legal. só que sem produto. E uma galera famosa começou a seguir a gente. E isso a gente ainda tinha 2.000, aí foi pra 3.000, enfim. Quando a gente lançou a primeira campanha, foi um sucesso. Pra mim, é uma das campanhas mais bonitas que a gente já fez. Com, né, colaboradores profissionais maravilhosos. Eu tive essa oportunidade. E a gente já conseguiu penetrar a galera da bolha da moda muito rápido. E de maneira orgânica. Então, foi meio que fluindo organicamente. Eu digo que essa Rish de 2021 para 2022 ainda era bastante fashion. Eu falo mais essa palavra. Sim. E aí, depois disso, a gente começou a entender sobre o produto. Aí eu fui evoluindo, mas é isso. Acho que resumiu, né? Não, bom demais. E o que eu quero muito saber, entender, é como a Juliana enxerga coisas. Eita. Como que é o processo criativo para isso tudo acontecer. Porque começou dessa base fashionista e hoje como você enxerga coisas, como que você propõe coleção, peça, como que é o processo A criativo. construção. Cara, eu acho que eu ainda não, né? Me mantenho bem fiel ao meu processo. Precisou passar uns anos para eu sentir confiança e acreditar no meu processo. Eu acho que, não sei se vocês têm esse mesmo... Todo criativo tem, né? Essa síndrome do impostor. Sim. Né, do que você está criando. Mas hoje eu sou muito firme no meu processo criativo, que é de observação. É um pouco clichê, né? Porque é o nome da marca, mas acaba que eu me nutro muito do que está ao meu redor, né? Das minhas experiências culturais, do que cada um está vestindo nos ambientes que eu tô, enfim, tudo isso vai alimentando aqui minha base de dados. Eu digo que é uma... Quem te segue consegue perceber isso. Tipo, você sempre tá postando ali, dando um rolê diferente, ou viajando, Sim. indo no restaurante, pá. Então dá pra ver que é, tipo, bem isso mesmo. Dessa percepção, exato, de ver, tipo, cara, eu tô no restaurante, vejo uma parede com textura diferente, tiro foto, tenho aquilo dali, às vezes eu compartilho. E isso vai nutrindo essa minha base de dados. E isso é a parte mais técnica do processo criativo. E tá aqui, né? Tá aqui maturando. E tem a segunda parte que é mais, eu diria quase que espiritual. Não tanto espiritual, mas é muito de um conhecimento, de um autoconhecimento interno desse momento que eu, como criativa, estou passando, que tem conexão com o mundo externo. Faz sentido?
Não, faz sentido. Faz sentido. É um Eu vou dar um as linhas exemplo se com essa ligam. coleção agora. Que o nome é Seeing Things. Eu tava muito nessa brisa do misticismo, né? Enfim, entrei nessa... Isso já faz mais ou menos uns 1 ano e meio, 2 anos. E começou a vir esse tema de bruxaria muito forte na moda. Se vocês pararem para perceber, tem vários códigos que já estão vindo, né? E eu tava passando por esse momento místico na minha vida. Então é isso que eu falo. Tipo, eu tô passando por um momento interno e tem algo externo que conecta, boom, nasce um tema de uma coleção. Olha, a ressonância e a consonância de Juliana da Rich. Faz sentido, faz né? sentido demais. E isso é legal, porque toda essa questão de bruxaria mesmo que tem na moda, de realmente como sua energia vibra e como as coisas estão vibrando pra você, como que é essa construção. Exatamente. Pô, animal isso. E é bem legal, porque acaba sendo um pouco orgânico o processo. Eu vou chamar a parte lúdica do meu processo criativo. Acho que cada um tem, né, uma parte bem individual dos processos criativos. Mas aí une com a minha outra parte, que é a da coletando os dados. Porque isso precisa se transformar em algo vendável. Sim. Né? Isso precisa ser traduzido, né, em produtos. Essa história tem que fazer sentido em estampa, em cor, em modelagem. Então, como é que eu conecto toda essa teoria criativa e desço para produto? E aí vem, né, dessas minhas percepções e também de muito estudo. Eu gosto, né, de estar tô sempre anotando coisas que eu tô vendo, né, padrões. Cara, a galera tá indo mais para esse shape, né, essa cor tá fazendo mais sentido nesse momento. E aí nasce uma coleção. Isso é muito legal, porque eu, por exemplo, vejo muita marca que viaja em muitos conceitos, assim, o cara constrói tipo um storytelling gigante e tal, e fala sobre muita coisa, e aí no final você vai ver que não traduziu pra peça. Isso É porque é muito acontece. difícil, Isso que eu ia gente. falar, é a parte mais difícil. Cara, é muito difícil. Ter a pira, às vezes, é até fácil. Né? Agora, traduzir isso e, fora traduzir, é fazer com que a pessoa compre. É tipo você contar uma história sem falar nada, tá ligado? Exatamente. Mas eu acho que ao longo, né, do processo de cada coleção, eu vou evoluindo. E você vai entendendo, tipo, hacks ali que já vão, tipo, você já vai... Cara, entendi que quando vem essa ideia e eu já tenho um visual, eu já pego aquilo dali e transformo na paleta. Então, eu começo a ficar mais rápida e mais automatizada, Quando assim. Quando a marca também começa e entende os seus códigos, fica bem mais fácil de fazer essa tradução, tá ligado? De pegar algo que tá acontecendo aqui e falar, não, isso aqui tem a ver, tá ligado? Ah, não, isso aqui deixa quieto, não tem nada a ver. Isso é um processo. Eu acho que não tem regra, não tem certo ou errado. Vai muito da construção, né, de cada estilista, diretor criativo. E eu sinto que agora que a galera tá começando a ver o meu nessa coleção. Mas você já fez muita coisa. Você já fez São Paulo Fashion Week. Sim, nossa. A gente podia falar sobre isso. É um trampo? É um trampo participar de passarela? Como que foi loucura. todo esse processo? É um convite, né? É um convite. Desde o convite, Sim. como que foi a sua reação até, tipo, no dia do desfile? Eu fui nesse desfile, tava bem lindo, mano. Nossa. Ai, foi mal. Foi o meu queria primeiro muito ter Fashion Week. assistido. Nossa. Todo mundo falou que, cara, quem tava ali sentiu... Eu só senti o nervosismo de dar o tchauzinho. Lá no final. Nossa, eu tava muito nervosa. Cara, foi um convite, não foi um convite assim impactante, uma ligação. Você está no... Foi um processo, né? Entendendo, porque não é tão simples, né? É um desfile, para uma marca pequena, a gente na época tinha 3 anos. Tem toda uma estruturação, né, que precisa ser feita e o Paulo, né, fez o convite. Ele precisa entender se a marca está pronta para aquilo e tem esse processo, né, da instituição São Paulo Fashion Week falar para a marca como funciona, né, para a gente entender, entendi dessa maneira, eu preciso encher uma sala com 300 pessoas com um convite físico, então tem muitos desafios ali, mas eu topei e foi a realização de um sonho que eu nem sabia que eu tinha, sendo bem sincera. Você nem, real. nem Não, eu sempre... tinha essa ambição. Eu tinha ambição, mas era algo que eu tava ali no meu corre do dia a dia e chegou aquela oportunidade. Eu falei, cara, bora, só vamos. E eu acho que isso, né, é um
pouco da história da Riche. São essas oportunidades que vão batendo ali na porta e eu só digo sim. Agora eu tô aprendendo a dizer alguns não. Mas foi um dos melhores sims, né, que eu já dei na minha vida. E foi um pouco em cima da hora, sendo bem sincera, né? Isso eu falo pra nutrir o resto da história. Então, foi correria. Eu já estava construindo essa coleção. Então, quando eu recebi o convite, oficializou, né? Ele teve o processo, tá, vamos participar. Eu tive que duplicar a coleção, porque eu estava fazendo uma coleção comercial. E isso, para mim, foi um dos maiores aprendizados, né? Porque, no final, eu sinto que a Riche é comercial, né? A gente entrega ali história, a gente entrega inovação, mas o meu foco sempre é ser muito vestível. Eu quero ver a pessoa na rua com a minha peça. Exato. E isso é algo que eu sempre fui muito fiel desde o início. E, cara, eu fui chamada para uma passarela que tem muita diversidade. Tem gente que apresenta desfile super lúdico, tem gente que é mais comercial, enfim. Mas eu fiquei nessa dualidade. O que eu faço? Será que eu chapo aqui, faço só faço umas coisas. Pra mim, o mais... Todos os caminhos são muito desafiadores, mas eu sinto que é muito difícil você criar uma passarela impactante que também as pessoas... E gere desejo. Então, a galera não da assessoria, né? Do jornalismo da moda tem que gostar e sentir que teve entrega de moda. Mas, ao mesmo tempo, o meu consumidor tem que olhar para aquilo e gerar desejo e querer fazer parte daquilo. Então, é uma conta difícil, uma matemática complexa. E eu acredito que esse foi o meu maior desafio, foi a maior loucura, digamos assim, mas também o maior aprendizado. E fora todo o evento. Que é, tipo, cara, você cria, você faz tudo pra, tipo, 15 minutos. E tem ali 400 pessoas olhando o que você tá fazendo, os modelos. Eu vi o nervosismo dos modelos e eu nervosa. E, assim, tudo acontece muito rápido, mas é uma sensação muito gratificante, né? Quando você vê o resultado. Nunca sai do jeito que você espera. Isso já é um primeiro... mas, tipo, eu que tava lá assistindo, pra mim foi, perfeito. Assim, eu falei, caraca. E, tipo, um bagulho que me impactou, assim, eu vi, tipo, foi muitos looks, tá ligado? Tipo, eu fui achando, sei lá, vai ter, sei lá... 20. Não, menos até. Eu falei, alguns looks, tá ligado? Aí, mano, vários looks, tá ligado? E, tipo, meus amigos desfilando, eu falei, nossa, muito foda. Foi um pouco ousado. Eu deveria ter escutado a minha amiga, a Ana, da Luffy, quando ela falou, amiga, faz só 20 looks. Eu quero fazer 33, eu quero fazer 30. Eu quero chegar na casa dos 30. Tipo, foi muito look, eu falei, caraca. E assim, essa parte da construção dos looks também é complexa. Agora, nessa coleção, a gente fez uma história como se fosse um desfile, mas no final era um shooting, né? Assim, fins. E eu podia repetir, eu podia brincar ali, não tinha tanta... Mas quando você tá numa passarela, cada look tem que contar uma história. Então, é muito SKU. Tipo, multiplica 30 por 4. É mais ou menos isso, tanto de peça que você tem que ter para contar. E, né, a gente fez o estágio com a Gil Graça, que, enfim, entregou tudo. Ela foi também uma grande escola para mim. E é uma construção diferente. É uma história ali diferente que você tá contando de uma campanha. Mas... Em breve teremos mais. Dei uma pausa. Quem estava aí, ó, já tipo... Cadê o próximo? Soltaram o spoiler aí, hein? É só o que eu posso falar, que vai vir. Eu tenho uma dúvida. Quando você vai desfilar no São Paulo Fashion Week, tipo, tem uma quantidade de looks que você tem que entregar? Tipo, no mínimo 15, 20? Cara, sendo bem sério, eu não me lembro. Mas eu acho que tem que ser pelo menos uns 15. Eu não sei se eu cheguei até essa troca com o Paulo. Mas eles são bem abertos. Isso é algo que é bem legal, tipo, pra tua brisa criativa. E aí, eu senti que eu pude, né, surfar muito nessa onda. Você viu, tinha, tipo, 18 câmeras, foi um dos diferenciais do nosso desfile. Foi um espetáculo, né, além do trabalho que eu tive com as roupas, eu ainda inventei. Nossa, eu queria todo um rolê audiovisual com o meu cunhado. Que o nome da coleção era Voyeur, e a gente queria traduzir isso tanto na passarela, né, nos looks, mas também em toda a parte audiovisual. Ambientação. A ambientação, que era, se eu não me engano, 18 câmeras, e os telões, né, que você tava vendo lá a pessoa no look, vocês podem assistir no YouTube, tem aí o desfile, as pessoas passando com os looks, e o telão era dividido, se eu não me engano, cada telão tinha 6 telas que pegavam câmeras
de diversos POVs. Então, era como se a gente brincou muito com a observação do voyeur, né? Do nome, né? Então, as pessoas que estavam vendo também estavam vendo a nossa visão. E era uma grande loucura de visões. Nossa, que demais, sim. Foi muito louco. Tipo, eu dei sorte, porque eu nunca fui o cara do desfile, tá ligado? Tipo, nossa, eu vou parar agora, vou assistir um desfile. Não. E aí, quando eu recebi o convite, falei, eu vou, né? Eu gosto muito da marca, falei, vou assistir. Mas, tipo, quando eu cheguei lá, a experiência foi muito melhor do que eu esperava, tá ligado? Eu achei muito foda. Que demais. E, Juliana, hoje, como é pra você a experiência da loja física? Falando dessa experiência depois de passarela, tem uma loja física, quais os desafios hoje de ter a loja física? A gente montou a H550, né? Que é a flagship da Riche, eu acho que com 2 anos e pouco. Nascemos na internet. E eu senti, assim, de cara... É bem diferente, mas eu apoio porque eu sinto que é complementar. Né? Algo Legal. que é complementar a experiência online. Mas em termos, voltando para a tua pergunta, desafio de SKU. Porque diferente do site, que pode ter ali peça faltando, você, nossa, essa coleção não deu para entregar, vou fazer só um drop de 4 peças. Você tem 3 araras para preencher na loja. Não tem como ter 4. Tem que ter produto. Uma peça em cada arara. Não, e hoje eu tava até com a minha equipe, a gente olhou assim, nossa, tá vazia nessa arara. Tá vazia, mas tá vindo mais. Então tem pra mim é o maior desafio, é a parte do merchandising, né? De ter esse produto, entender quais são os produtos que serão complementares. A pessoa tá indo pra loja para comprar a saia xadrez. E o que é que de oportunidade, falando agora mais na parte de negócios, a gente pode ter lá, né, de sortimento para oferecer para ela uma regata que vai ficar muito boa e eu traduzir isso no styling também da campanha. Então, é algo que é mais um canal, né, para ser cuidado, um canal de vendas. Mas se você souber entender ali a manha, dá muito certo. Pô, isso é bom demais, até porque, assim, uma das maiores dúvidas que eu tenho hoje para quem tem loja física, dado o momento atual da internet, da moda, de fast fashion, né, essa ansiedade da galera que é sempre, toda semana quer alguma coisa nova, se aumentou o número de coleção depois de ter ido para a loja física ou não? Você mantém, tipo, 4 coleções no ano? Não, eu não aumentei. Eu não aumentei o número de coleção, mas... tem que ter um estudo maior para a experiência física, que é diferente. Mas isso também tem lados positivos. Eu estou fazendo agora dando um exemplo, uma bermuda que, cara, eu não consigo traduzir através da foto a riqueza daquele material. Tipo, é uma bermuda caríssima, mas ela é muito massa quando você pega. Na loja física, a pessoa vai entender essa mensagem, entendeu? Então, é algo que eu preciso falar menos. Tipo, a pessoa vai lá, pega e entendeu tudo. Gostou, comprou, não gostou. E já na internet a gente tem que... Qual o conteúdo, como é que a gente filma, como é que eu pego aqui, faço um influencer, vestir para entender o caimento. Então, eu vivi isso também estudando em Nova York, né? Esse boom do online na pandemia cresceu mais ainda. Mas eu sinto que nenhum substitui o outro. Eu acho que eles são complementares e vai muito da sua visão como negócio. Eu sinto que a Riche, hoje, ela tem a necessidade de ter um ponto físico. E é um ponto de encontro de comunidade. Sim. É isso. Que eu consigo falar com essa pessoa, às vezes eu atendo e eu troco. Eu já troquei muita essa ideia com o Juba também. Ele até me deu esse conselho, não sei nem se ele lembra, que a importância de você estar no balcão ali também trocando a ideia com a pessoa, sabe? Com o cliente. Cara, por que tu gostou dessa peça? Me conta mais, o que você faria diferente? Ter a escuta ativa. A experiência física te permite isso. Sim. Poxa, que mágico. E hoje, como que é a comunidade da Riche? E eles têm pedidos especiais? A galera chega lá e tipo... Cara, queria ver isso, Gil. Cara, eles não têm pedidos especiais, mas tem muitos pedidos de peças. Tipo assim, tem uma bolsa... Nossa, você precisa fazer essa bolsa em tal cor. É mais baseado nos nossos produtos, mas tem bastante pedido. E a comunidade é muito diversa. Eu amo a comunidade da Riche.
É uma mistura do Brasil com o Egito, tem de tudo um pouco. A gente vai bater um papo na sequência aqui sobre algumas novidades de pilares que a Riche está construindo aqui. Você que é da comunidade, que é fã de alguma peça, já deixa aí no comentário aí qual peça você gosta mais, qual peça deveria voltar, que a Gil daqui a pouco vai dar uma olhada também aí, tá? Com certeza. Estamos aqui, ó, escutando tudo e vendo tudo. E, Juliana, você se considera uma marca de streetwear hoje dentro do mercado? Hoje, eu me considero uma marca contemporânea. Uma marca contemporânea. Uma marca contemporânea. E eu entendi que eu não quero me colocar em uma caixa. Não que streetwear seja uma caixa. Mas isso é mais a minha brisa, né, com o que eu quero criativamente. Só que o street, ao mesmo tempo, faz parte do meu DNA. É o que, né, onde eu pego muitas referências. Eu flerto muito com isso. E o motivo que antes a gente, né, na nossa bio, vou dar, né, esse divisor de águas, a gente se colocava como marca de streetwear. Hoje, né, com esse reposicionamento, vou chamar assim, a gente também está trazendo as linhas, eu coloco a Riche como uma marca contemporânea e uma marca plataforma. O objetivo é atingir o lifestyle da nossa comunidade, por completo. E dentro dos códigos da moda, tem o streetwear. Mas também tem o business casual, tem a parte de essentials, né? Que é a moda, assim, do casual mesmo. E o motivo, né, de eu não me colocar mais nessa caixa é pra gente conseguir abranger mais ainda o nosso potencial criativo. Que demais. E hoje você consegue compartilhar, porque é uma percepção minha, e aí fica à vontade de falar ou não, tá? Mas eu vejo que existe uma rede de apoio muito ampla de designers de marcas streetwear masculino. Que aí eles se complementam muito, criam uma rede, uma grande comunidade. Mas eu não consigo ver de designers mulheres que se complementam. Você sente essa falta? Você tem essa rede de comunidade também? Marcas que você queira falar também? Eu tenho uma rede de apoio de marcas. Não são marcas, infelizmente, mas estou aberta. Mulheres e meninos, homens do street, estamos aqui. Que são meus amigos, né, empreendedores, varejistas, criativos. E eu entendo o quanto é importante, né, ter, independente do setor, se for o mesmo ramo dentro, né, da moda. Mas sim, uma das perguntas é a Ana, da Ana Luísa da Luffy, o Ale, né, do Alexandre Pavão. São duas pessoas que eu troco muito. A gente está toda hora no WhatsApp quando a gente se encontra. Nossa. E são modas, né, digamos, diferentes do ramo da Riche. Eu acho isso bem interessante. Mas sim, eu acredito que faz falta ter mais designers mulheres ali para falar, né, dessa moda que flerta mais com street. Eu sinto que é majoritariamente masculino. E bora, garotas, empreender. É isso aí. A gente quer ver um movimento tipo um Gemapele de mulheres indo lá para Paris lá e fazendo um movimento de pop-up também, sabe? Acho que isso é uma coisa que eu particularmente gostaria muito de ver. Eu também. E eu sinto falta de conhecer, né? Obviamente, eu sei que existem, mas, né? Enfim, vocês quiserem comentar também aí marcas femininas do street, eu tô sempre aberta para conhecer mais. Não, poxa, sensacional. Eu sou muito fã de uma marca que acho que uma das poucas marcas esportivas que eu vejo, assim, que conversa com o nosso mercado mais de lifestyle, assim, que é a Lapô, que é... Sim, super. Maravilhosa. Da esposa do Pedro, que faz um trabalho incrível, mas de marcas femininas tem uma amplitude gigantesca. Quando você vai falar de marca feminina, é muito amplo. Sim. Mas eu percebo que não... Assim, elas não querem muito estar nesse rolê do streetwear, eu não sei se vão ver espaço. Eu sinto que o diferencial da Riche é que eu crio... 50% do nosso público é masculino. Eu crio bastante, né? Eu acho que os códigos da Riche tem essa parte masculina que no final, pra mim, masculino e feminino é tudo a mesma coisa na parte, né, de vestimenta. Toda vida que eu tentei criar uma peça, não, isso aqui é pra anatomia feminina, vai lá um boy e desconstrói. E fala assim, não, eu vou usar essa peça. Então, essa parte, né, eu já entreguei. Mas eu sinto falta, assim, de ter conexão com essas mulheres que criam para... né, os dois públicos, os dois gêneros. Pô, e pegando o gancho de conexão, você contou para mim que a Riche ela tá para dar um passo importante, que é dividir em alguns pilares toda a sua visão, porque você quer
segmentar, vamos dizer ali, a sua visão em algumas organizar, vamos chamar assim. Como você quer organizar isso, Juliana? Então, isso, né, que você tá falando são as linhas. A gente lançou esse novo posicionamento, até arquivei o feed, fiz algo bem ousado. Eu acho que em novembro do ano passado, e a primeira coleção, né, que startou esse novo momento da marca foi a da linha HAL. A gente está dividindo a marca em 4 linhas. A HAL, a I, a C e a Things. Sendo a HAL os nossos essenciais, a nossa visão criativa do que é que você pode vestir todos os dias e também a possibilidade que essas peças te dão de transitar em diversos ambientes. Eu acredito que essa é bem o core, né, da linha HAL. A linha AI, ela ainda tá saindo aí o primeiro drop. Vocês ainda não têm acesso. Mas vai ser uma linha que vai contar muitas histórias únicas e ela é focada em peças numeradas, né, em algo único, tipo... Só produzir. Exclusividade mesmo. Isso, exclusividade, essa é a palavra. E também collabs. Então, o que eu for fazer de colaboração vai estar dentro do segmento de AI. Imagine, tipo, hype. Para traduzir, é a linha que eu quero trazer essa essência do hype. A C é Ready to Wear, que é uma coleção, tipo, outono e inverno, que é o que vocês estão vendo agora, né, no nosso Instagram, que é a Assim Things. E Things são objetos. Que essa é mais uma aventurinha minha, display. Criativa. Nossa, mano, eu me amarro nisso, tipo, muito, velho. Gosto demais dessa parte. Então, aí tem de linha pet, a coisa de casa, homeware. Eu já pensei em tanta coisa. Eu sou pirado nisso. Você tem alguma coisa assim que você fala assim, se eu começar, eu queria começar por isso, sabe? Um cinzeiro. Um cinzeiro? Nossa, o Matheus viajou agora, ele trouxe um cinzeiro da Stussy, mano. Nossa, o cinzeiro mais bonito que eu já vi na vida. São objetos de mesa. Eu gosto muito. E eu acho que o cinzeiro ele é bem representativo, né? Ali, cinzeiro, vasos e tal. Eu começaria por isso. Mas já tem aí uma préviazinha. Eu já comecei a criar o primeiro drop e vai ter cinzeiro. Nossa, que demais. Fumantes de plantão. Já se prepara. Não fumem, não é legal, mas comprem um cinzeiro da Rich. Eu fumava, eu consegui parar de fumar. Ai, que bom. Mas eu tenho um cinzeiro em casa bonito de decoração, assim. Mas tá vendo? É um item, e eu acho que já dando um spoiler, né? Essa coleção de things que não tem nome ainda que eu tô fazendo é com a minha pegada criativa pra desenvolver. Foi exatamente isso. Objetos que são funcionais, mas também que você olha e fala, cara, achei isso bonito, vou botar na minha mesa. Que eles têm essa dualidade. E isso é algo que é uma experiência minha pessoal, né? Eu, tipo, olho uma coisa e falo, cara, isso aqui é pra ser uma... Enfim, é pra cozinha, mas eu achei lindo, vou botar na minha sala. De decoração. Nossa, eu gosto demais dessa visão, tipo, de antiquário. Sim. Você ir num lugar e ter as coisas legais, assim. Você decorar a casa, ambiente. O Matheus aqui, nosso produtor, vocês estão com saudade, né? Vocês estão com saudade dele? Depois ele vai vir sentar aqui, né? Pra dar um oizinho pra vocês, por favor. Mas ele é o cara que ele é mestre de decoração. Tudo que vocês estão vendo aqui é obra dele. Sim. Bem bonito aqui, viu, gente? Vocês têm que compartilhar. Aí, viu? E aí, pra você agora, quais são os próximos passos da Rist? O que a senhora Juliana está preparando para os seus... da sua comunidade, para as pessoas apaixonadas pela marca? Tem muita coisa vindo aí. Falando agora um pouco, né? Tem 2 lados. O lado interno de empresa, a gente está no momento de estruturação, né? A gente que empreende sabe que essa organização da casa é algo muito importante. Mas o futuro da Rist agora, a curto prazo, é o desenvolvimento das 4 linhas. Eu quero que o público, né, a nossa comunidade, consuma, entenda, né, e visualize o que tá aqui dentro, que a galera também lá, né, já da Rist mesmo, já tá vendo esse potencial e eu acho que vai ser algo lindo. Vai, com certeza, mas demora. Demora, né? Tem um processo, né? Foi uma ideia que a gente teve há pouco tempo. Há pouco tempo não, 1 aninho e pouco. Mas é todo um processo para a gente conseguir, né, desenvolver e concretizar as ideias. E eu acho que é isso. Vai ser um ano de concretização de ideias, de estruturação e projetos aí bem legais que eu estou prospectando. Então, esperem, focados em comunidade.
Vai ter coisa na AI aí, na linha AI? Vai ter collab? Vai ter collab? Collab ainda estamos vendo, mas vai ter projeto, é o que eu posso falar. Vão ter projetos aí bem interessantes, então aguardem que vai ser um ano bem aquecido. Que delícia, Juliana. Pô, que bom pra gente. Que bom pra gente, né? Quer lançar uma pergunta, Vini? Não, de agora não. Tranquilo. Pô, só seguindo o papo. Poxa, o papo foi muito bom, cara. Sim, foi muito bom. Deu pra conhecer você. Lembrei, antes da gente terminar. Não, antes da gente terminar. Você, ontem, antes da gente conversar aqui, ela tinha me ligado ontem, a gente tava batendo um papo, até pra gente poder se conhecer. Sempre rola esse aquecimento ali, trocar uma ideia, alinhar a pauta. E aí você falou da sua irmã, que ela tava no South by Southwest, sim. E aí trouxe algumas ideias de lá. Você troca essa ideia, essa figurinha com a sua irmã, porque ela tá dentro do ambiente de agência e vê muita coisa, né? Ela é hunting ali dentro de um ambiente diferente, né? Vocês fazem essa troca que alimenta demais. Bastante. A gente, eu até te falei ontem, né? Antes de ontem eu liguei pra ela só pra falar de uma ideia que eu tive e ela super discordou. E aí a gente ficou, tipo, brigando no telefone, eu defendendo a minha. Ela, não, mas eu não discordo. Enfim, a gente troca ideia, tanto do negócio dela como do meu. E ela é uma pessoa que, cara, ela tá informada de tudo que tá acontecendo. Trabalha com comunicação, né? A gente até falou bastante de comunicação. E ela foi agora, é o 2º ano, o próximo ano estarei lá, que eu preciso ir pro South by South. E eu até te trouxe, né, o insight que eu perguntei, Júlia, se for para resumir, isso foi numa troca rápida que a gente teve agora, uma coisa de comunicação que você escutou muito, né, e o que é que acontece durante o South by South? Você cria a sua própria agenda, né, o seu schedule, tipo, tem muitas coisas acontecendo, palestras, workshops, e você vai entendendo o que é que melhor se encaixa para o que você está procurando. Isso. E aí, dentro das palestras que ela foi, né, e os workshops, algo de comunicação que apareceu muito, né, do que está vindo aí forte, é o modelo de comunicação e de conteúdo de podcast. Olha só! Olha aí, gente. Então, vocês estão aqui, ó. Estão são vendo ao futuro. vivo. Nós somos o futuro, galera, entendeu? Que eu não lembro o nome, mas depois a gente pode, sei lá, colocar nos comentários, mas é o tipo de conteúdo que o podcast oferece, né, para audiência. Isso é algo que os Gen Z estão procurando, mais essa profundidade, né, e enfim, esse tipo de entretenimento. Acho que é justamente o que a gente busca também, que é tipo trazer pessoas até que estão por trás, assim, para o público conhecer melhor. Sim. Tipo, por isso que até o nome e tudo, tipo, trazer pessoas igual donos de marcas ou pessoas que estão por trás para mostrar como que é, para mostrar quem é. É perfeito. Parabéns, viu? Poxa, vocês estão arrasando. A gente agradece mesmo. E o nosso trabalho é esse, é trazer as pessoas aqui para humanizar, para saber a trajetória, você entender como funciona, você que tá aí entender como funciona, a dificuldade que não nasce de um dia para noite. É toda uma construção, é muito trabalho e muito desafio. Desistir. Não desistir. Juliana, para quem tá aqui, quer deixar uma mensagem especial para quem tá te assistindo? Sigam a Rich. Sigam a Rich, por favor. É o mínimo. É o mínimo no Instagram, no TikTok. Mas eu acho que, né, com o objetivo de fomentar, né, o que vocês buscam aqui no podcast, eu acho que uma mensagem do empreendedorismo, de alguém, né, criativa que tá vivendo disso, vou repetir, não desistir, ter muita resiliência e você ser muito fiel à sua visão. Eu acho que hoje você, independente seja varejo, seja serviço, né, o conteúdo, se você tem uma visão, se você tem um propósito, cara, só vai. Mas tem que ir. Não pode olhar para trás. Eu acho que essa é a mensagem. Poxa, que demais. Juliana, obrigado demais por ter aceitado o convite de colar aqui para trocar ideia com a gente, tá? Tamo um prazerzaço. E para você que ficou até agora com a gente, obrigado demais pela audiência, tá? Aquele velho papo, sai de casa, sai da frente da tela, vai descobrir o mundo, vai entender como é que é a verdade, vai estudar. Né? Vai estudar. A verdade tá lá fora. Tamo junto demais. Esse foi mais um Pelos Acessos. Grande abraço, até o próximo episódio. É nóis.